que em algum momento entre os séculos I e IV da nossa era, textos foram escritos por seguidores de Jesus, profetas, visionários e mestres espirituais. Eram evangelhos, cartas, salmos, visões e revelações. Muitos deles circulavam entre as comunidades cristãs primitivas com a mesma autoridade dos evangelhos que conhecemos hoje. Mas, por algum motivo, com o passar dos séculos, esses textos desapareceram. Foram apagados, escondidos ou declarados heréticos. São os chamados livros apócrifos, ou, como alguns preferem chamá-los, a Bíblia dos Malditos. Por que esses textos foram excluídos da Bíblia? O que eles continham de tão perigoso? E quem teve o poder de decidir o que era sagrado e o que seria esquecido para sempre? O termo apócrifo vem do grego e significa oculto ou escondido. Esses livros não faziam parte do cânon aceito pelas autoridades eclesiásticas e, por isso, foram rejeitados. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma Bíblia fechada. Cada comunidade cristã lia os textos que tinha acesso. Para alguns, o Evangelho de Tomé era tão importante quanto o de João. Para outros, o livro de Enoque era a leitura essencial. Isso mudou quando o Império Romano abraçou o cristianismo. Com a conversão do imperador Constantino no século IV, a fé cristã deixou de ser perseguida e passou a ser institucionalizada. Era preciso unificar a doutrina. E com isso, veio a necessidade de definir quais textos seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam banidos. O Concílio de Nicéia, em 325 m.a.C., é muitas vezes lembrado como o momento em que a Bíblia começou a ser moldada. Embora o cânon bíblico tenha levado séculos para se consolidar, foi ali que a Igreja começou a exercer controle sobre o que era ou não aceitável. Livros que apresentavam versões diferentes da vida de Jesus, que exaltavam Maria Madalena, que falavam de reencarnação ou que traziam interpretações esotéricas das palavras de Cristo, foram sistematicamente excluídos. Um dos mais famosos é o Evangelho de Tomé. Ele contém 114 ensinamentos atribuídos a Jesus, muitos dos quais não aparecem nos evangelhos canônicos. Em vez de milagres e narrativas, são ditos curtos e profundos. Um deles diz: quem busca, encontrará. E quando encontrar, ficará perturbado. E estando perturbado, se maravilhará. E reinará sobre o todo. Esse tipo de mensagem, focada no autoconhecimento e na revelação interior, assustava uma igreja que queria centralizar o poder espiritual. Outro texto é o Evangelho de Maria Madalena. Nele, Maria não é apenas uma seguidora, mas alguém que recebeu ensinamentos secretos de Jesus. Pedro, inclusive, questiona sua autoridade dizendo: será que ele falou com uma mulher em segredo e não conosco abertamente? A resposta de Maria é firme, e isso, para a igreja patriarcal, era inaceitável. O Evangelho de Judas também causa polêmica. Nesse texto, Judas não é um traidor, mas o discípulo mais próximo de Jesus. Ele teria cumprido uma missão divina ao entregá-lo, permitindo que Cristo cumprisse seu destino. Isso subverte completamente a narrativa tradicional. Já o livro de Enoque é ainda mais antigo, anterior a Jesus. Ele fala sobre os vigilantes, anjos que desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes. Esse livro descreve visões do céu, do inferno, do fim dos tempos, e foi amplamente citado por autores do Novo Testamento. Ainda assim foi banido. Por quê? Talvez porque trazia uma cosmologia complexa, cheia de camadas, e questionava a simplicidade da criação descrita no Gênesis. Outros textos, como o Apocalipse de Pedro, o Evangelho dos Egípcios, os Atos de Paulo e Tecla e os Salmos de Salomão, trazem ensinamentos místicos, éticos e sociais que incomodavam as autoridades eclesiásticas. Muitos falavam diretamente da libertação espiritual, da rejeição ao materialismo e da busca pela verdade interior, temas que, se pregados livremente, poderiam enfraquecer a hierarquia eclesiástica. Mas talvez o mais importante desses textos sejam os chamados textos gnósticos. O gnosticismo era um movimento espiritual que acreditava que o conhecimento direto de Deus, o gnosis,
era o caminho para a salvação. Eles viam o mundo material como uma prisão, criada por um Deus inferior, e pregavam que Jesus veio libertar os homens do esquecimento e da ignorância. Nos textos gnósticos, Deus é luz, consciência pura. E Jesus não é apenas o Filho de Deus, mas um mestre que ensina o caminho da libertação interior. Essa visão era uma ameaça direta ao poder da Igreja, porque, segundo os gnósticos, não era preciso intermediários, não era preciso igreja, nem sacerdotes, bastava voltar-se para dentro, bastava despertar. Por isso, os textos gnósticos foram perseguidos, queimados, enterrados. Durante séculos pensou-se que estavam perdidos para sempre. Até que, em 1945, camponeses egípcios encontraram uma jarra de cerâmica perto da cidade de Nag Hammadi. Dentro estavam códices de papiro com dezenas de textos apócrifos. Foi a maior descoberta de textos cristãos primitivos da história. Entre eles o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Verdade, a Hipóstase dos Arcontes e muitos outros. Desde então, estudiosos do mundo todo vêm estudando esses documentos, e o que encontraram é perturbador. Muitos desses textos apresentam visões profundamente filosóficas, espirituais e até poéticas sobre Deus, o mundo e a alma humana. Em vez de dogmas, há metáforas. Em vez de punição, há luz. Em vez de medo, há liberdade. Mas o mais impressionante é que mesmo hoje, com esses textos traduzidos, publicados e estudados, muitos cristãos sequer sabem de sua existência. Por quê? Porque as instituições religiosas preferem ignorá-los. Preferem manter a narrativa linear, simplificada, controlada. Preferem que os fiéis acreditem que a Bíblia sempre foi a mesma, imutável, perfeita. Mas a verdade é que a Bíblia é o resultado de escolhas. Escolhas humanas, escolhas políticas, escolhas teológicas. E toda escolha carrega consigo uma exclusão. A Bíblia dos malditos é composta por essas exclusões, por esses silêncios, por essas vozes que tentaram nos dizer algo e foram silenciadas. Estudá-los não é trair a fé, é ampliá-la, é olhar para a história com maturidade, é compreender que a verdade não cabe em um único livro. Ela pulsa nos livros que tentaram queimar, nas páginas que enterraram, nos ensinamentos que quase se apagaram, mas não conseguiram, porque, como diz o próprio Evangelho de Tomé, o que está escondido será revelado, e o que está enterrado será desenterrado. O tempo dos malditos pode estar terminando, e com ele, o silêncio.